que é o tema? Eu nasci para um propósito. Eu nasci para um propósito. Veja bem, crianças. As primeiras pessoas que Deus criou, Adão e Eva. isso, foi Adão e Eva. Deus criou esse casal, colocou eles num lindo jardim e deu a eles um propósito. Não pode comer uma fruta. É, isso aí. Foi uma ordem, né? Mas o propósito que Deus deu a eles é de ter filhos. E deu a eles o propósito de ser adoradores do Papai do Céu. E cada um de nós também recebemos um propósito. Eles receberam um propósito de ter filhos, de gerar. O primeiro objeto que a caixa nos trouxe foi esse microfone. Eu fiz questão de trazer esse microfone, sabe por quê? O microfone, crianças, ele tem um propósito. O propósito do microfone é de pentear o nosso cabelo, não é? Não. Não? É de escovar o dente? Não. Não? É de usar pra falar. Ah, para falar, cantar, para as pessoas nos ouvirem Sim. bem, não é? Porque sem ele as pessoas nos ouvem pouco. Com ele as pessoas nos ouvem melhor. Mas eu fiz questão de trazer esse microfone porque ele é muito especial. Esse microfone aqui é do meu esposo. Ele usa para evangelização nas ruas. Então, ele tem um propósito muito importante. O propósito dele é para evangelizar. E cada uma de vocês também tem um propósito importante. Amém? O segundo item é o pandeiro. O pandeiro é um instrumento. O instrumento, crianças, ele é usado na mão de um músico para sair som musical. Todos os instrumentos saem som musical. Isso aí, muito bem. E cada uma de vocês são instrumentos usados nas mãos de Deus. E quando ele toca, sai som de adoração. Amém? Cada uma de vocês nasceram também para ser adoradoras do Papai do Céu. Não vamos falar do terceiro item agora, só depois. É o bebê. Crianças, quando vocês estavam lá na barriga da mamãe, olha, o bebê dentro da barriga da mamãe, o Papai do Céu já tinha um propósito para a sua vida. Você é um projeto de Deus. Me ajuda aqui, tia. Segura, por favor. Você é um projeto de Deus. Antes mesmo de você entrar para o útero da mamãe, o Papai do Céu, ele já tinha te desenhado. Ele já tinha desenhado cada parte de você. Ele já tinha escolhido você para estar lá. Aleluia. Você foi criado de uma forma muito especial. Foi um projeto muito especial que Deus desenhou. Você não é uma obra do acaso. Talvez o papai e a mamãe pode nem ter planejado, mas Deus, ele te projetou. Ele desejou, almejou a sua vida. E ele tem uns propósitos lindos para você. E ele te escolheu para um propósito. Ninguém nasce sem um propósito. Você tem um propósito. Talvez você pense, eu sou ilimitado, eu sou incapaz. Não existe limitação para o nosso Deus. Ele criou cada um de nós com dons, talentos e habilidades para vivermos os propósitos dele. Os talentos, as habilidades, os dons que ele nos dá é para vivermos os propósitos dele. E crianças, talvez você até pense assim, eu queria ser bom em arte, mas eu não sou bom. É porque não é o propósito de Deus para a sua vida. Com o tempo, cada vez que o tempo vai passando, mais a gente vai descobrindo o propósito de Deus para a nossa vida. Aleluia, Jesus. Mas acredite sempre, você tem um propósito designado por Deus, amém? Amém. Crianças,
tiraram a minha água daqui? Tá ali, ó. Aqui a água, gente, ó. Tá aqui no cantinho. Eu vou precisar dela agora. Já vou deixar aqui para facilitar. Aleluia. Crianças, Jesus, ele é o nosso maior exemplo de propósito. José e Maria receberam o propósito de criar Jesus bebê, né? Eles receberam o propósito de criar Jesus bebê, de cuidar de Jesus, né? Esse foi o propósito que José e Maria recebeu. Até que Jesus crescesse e fosse viver os propósitos dele para a nossa vida. O propósito de Jesus a este mundo era de morrer numa cruz. Ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele morreu por quê? Para nos salvar dos nossos pecados. Eu e você precisamos de um Salvador. Cada um de nós precisamos de um Salvador. E Jesus, ele é esse Salvador. Quando Jesus estava subindo ao céu, ele disse aos seus discípulos que um dia voltaria para nos buscar. Mas enquanto isso, ele mandaria o Consolador. Quem é esse Consolador? O Espírito Santo. Aleluia. Nós precisamos de um Salvador. O nosso coração é como esse copo, olha, vazio, quando não reconhecemos o Salvador. Coloca lá, por favor. Quando nós ainda não aceitamos a Jesus, quando não reconhecemos o sacrifício dele ali na cruz, não reconhecemos que precisamos de um Salvador para salvar a nossa vida, nós somos assim vazios. Porém, quando nós reconhecemos Jesus, reconhecemos que precisamos de um Salvador, ele vem e preenche todo o vazio. E o nosso coração fica assim, cheio. E o que Jesus disse quando ele estava subindo? Que ia mandar o quê? Que eu falei? O Consolador, o Espírito Santo. Jesus vem, preenche o vazio do nosso coração. Aí vem o Espírito Santo e faz morada dentro dele. Aleluia. O nosso coração, quando ele era vazio, quando ele não tinha Jesus, ele era triste, escuro. Mas quando nós recebemos Jesus, o Espírito Santo habita nele. Aquele coração que era vazio passa a ser cheio. Aquele coração que era triste passa a ser alegre e ele passa a viver na luz. Ele não vive mais na escuridão, mas agora ele vive na luz. Porque agora Jesus habita nele. O Espírito Santo habita nele. E o Espírito Santo de Deus, crianças, eles querem que cada um de vocês transborde. Aleluia. Mas para que as nossas crianças transbordem, nós, papai e mamãe, precisamos também transbordar. Aleluia. As crianças precisam ver nós transbordando com o Espírito Santo para que elas também transbordem. Aleluia. O exemplo começa de nós e vai para elas. Aleluia. Cada um de vocês nasceram para um propósito, não é verdade? E crianças, o Espírito Santo de Deus, ele deseja, ele tem pressa de fazer com que você transborde. O Espírito Santo de Deus, ele quer batizar as crianças. Aleluia. Aleluia. E crianças, em breve, o maior propósito vai cumprir em nossa vida. Mas crianças, para que Jesus habite, para que o Espírito Santo de Deus habite em nosso coração, nós precisamos abrir as portas para ele entrar. Olha, quando nós abrimos a porta do nosso coração, o Espírito Santo entra. O Espírito Santo enche o nosso coração. Aleluia. O Espírito Santo, ele faz transformação. Sabe como, crianças, que nós fazemos isso aqui? Abrimos a porta do nosso coração
Eu sou detalhista, porque eu não quero que ninguém vá com dúvida. Nós abrimos assim a porta do nosso coração, sabe como que nós abrimos? Agora sim, vem o terceiro objeto que a caixa nos trouxe. Aleluia, Jesus. É a Bíblia. Isso, a Bíblia, a palavra de Deus, ela é luz para o nosso caminho. Ela é lâmpada para os nossos pés. Nós abrimos a porta do nosso coração para o Espírito Santo de Deus entrar quando nós buscamos sabedoria na palavra de Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Quando nós passamos a ler, a meditar, a buscar na palavra de Deus sabedoria, a nossa vida é transformada. O Espírito Santo entra e transforma o nosso viver. Aquela criança, aquele adulto, aquele adolescente, aquele jovem que xingava, que falava mentirinhas, que fazia fofoca, que batia no amiguinho, agora não faz mais nada disso, porque o Espírito Santo transformou. Aleluia. Aquela criança, aquele adolescente que fazia dancinhas nas redes sociais, no TikTok, no Instagram, agora não faz mais, porque a sua vida foi transformada. Aleluia. A nossa vida, o nosso viver é transformado através da palavra de Deus, através da meditação, porque é aquela criança que fazia as coisas que não agradam o Papai do Céu, agora ela ora, agora ela estuda a palavra, agora ela escuta louvores, agora ela é adoradora. Aleluia. Agora sua vida é transformada. Agora ela é diferente lá na escola. Ela não é crente só perto da mamãe e do papai. Em outros ambientes ela também é. Aleluia. Porque a sua vida foi transformada. Porque o Espírito Santo, ele transforma. Aleluia. Ele transforma a nossa vida, ele transforma o nosso viver. Ele transforma o nosso caráter, fazendo com que o nosso caráter seja cada vez mais parecido com o caráter de Jesus. Aleluia, aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. E em breve, o maior propósito de Deus para nossas vidas há de se cumprir. Jesus, ele vai vir para nos buscar. Ele quer nos levar para morar com ele. Vou colocar na tia. Olha, em breve, Jesus, ele vai nos levar para a mansão celestial, para morar com ele. Pois esse é o maior propósito que você nasceu. Aleluia, Jesus. O maior propósito que nós nascemos é para morar no céu com Jesus. Aleluia. Em breve, ele vai levar cada um de nós. Porque nós estamos fazendo o quê? Meditando na palavra de Deus, não é mesmo? Buscando sabedoria para ficarmos parecidos com o caráter de Jesus e um dia morar com ele para sempre. Aleluia. Aleluia. Crianças, que essa palavra penetre no coração de vocês. Que vocês deixem com que o Espírito Santo habite dentro deles. Crianças, eu não sei se vocês já realizam jejuns, mas crianças, se vocês não realizam, comece a realizar jejuns, propósito, papais, mamãe, ensina para as crianças. Aleluia. Aleluia. O meu filho andou fazendo jejum. Quando foi em plena terça-feira, foi batizado com o Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. E eu sempre falo por onde eu passo. Nunca houve um tempo em que o inimigo lutou tanto contra as crianças como o tempo de hoje. Aleluia. E essas crianças é a geração do avivamento. Então que nós possamos investir mais, igreja, pais, mãe, tias e tios no ministério infantil. Que nós venhamos cada dia mais e mais investir em oração, em propósito, em jejum, em ensinamento, discipulado com essas crianças. Aleluia. Porque elas são a geração do avivamento. Aleluia. Nós estamos vivendo uma contagem regressiva neste mundo. Em breve, Jesus virá. Aleluia. Quero chamar todas as criancinhas aqui na frente.
para o momento de intercessão. Aleluia. Aleluia. Quando eu estava ali, o Senhor já estava falando comigo. Aleluia. Aleluia. Deus. Crianças, fechem os olhinhos. Vou estar orando por vocês, tá bom? Senhor, meu Deus e amado Pai, nesse momento, Senhor, apresenta a vida dessas crianças em tuas mãos, meu Pai. Aleluia. Ó Senhor, derrama a tua graça, derrama a tua unção sobre essas crianças, meu Pai. Sobre a geração do avivamento, Senhor. Aleluia. Que o teu mover, meu Pai amado, possa acontecer nesses corações, Jesus. Senhor, que o teu operar, aleluia, venha acontecer no meio dessas crianças. Satanás já perdeu a batalha, aleluia. Satanás não irá tirar as nossas crianças do foco da salvação, aleluia, Jesus. Vai trabalhando, meu Pai, no coração delas, meu Pai, no viver delas, aleluia, aleluia. Oh, Jesus, princesa, como é seu nome? Quem é isso que você está com a mamãe, papai, vovó? Aleluia. Quando você estava louvando, eu senti tanta presença de Deus. Aleluia. E o Senhor me dizia, eu não te conheço, mas Senhor, o Espírito Santo de Deus te conhece. E Ele me dizia assim, que você tem um testemunho. Eu não sei que testemunho é esse, mas o Senhor me dizia que você carrega um testemunho, a sua mãe carrega um testemunho de você desde o ventre. Aleluia. Eu não faço ideia do que ela passou na gestação, no parto, o que aconteceu, eu não sei, mas o Senhor dizia que você tem testemunho. Aleluia. E o seu testemunho vai libertar, vai transformar. Aleluia. Eu sentia tanta presença de Deus quando você louvava, que você adorava com tanta verdade. Você adorava no fundo do seu coração. Aleluia. E o Senhor me dizia que o propósito que Ele tem na sua vida, aleluia, muitos não vão nem entender, não vão nem acreditar. Aleluia. E aquela canção que você cantava, aleluia, sempre vai ser o seu testemunho. Muitas das vezes você, desse tamanho, já questionou: Senhor, o Senhor me chamou? Sim, o Senhor te chamou, querida. Aleluia. E quando você for maior, em alguns momentos você vai dizer: Senhor, não eu, por que o Senhor me chamou? Deus tem um propósito muito lindo, muito grande na sua vida, que vai ser admirável para muitos. Aleluia. E eu não sei o testemunho que você carrega, que eu falei qual é, Espírito Santo. Ele não me revelou, mas ele me disse que você carrega um testemunho. Carrega, o Senhor me dizia que ela carrega um testemunho. E esse testemunho você vai levar para a sua vida. Tá, princesa? E através do seu testemunho, almas vão se render aos pés do Senhor. Aleluia. Cada uma de vocês, crianças, olha, você é um príncipe de Jesus, tá? Nunca esqueça disso. Você é amado dele. Você é uma princesa de Jesus. Você é uma princesa de Jesus. Você é uma princesa de Jesus. E você é um príncipe de Jesus. Cada um de vocês nasceram para um propósito. Foram feitos para a glória de Deus. Amém, crianças? São muito especial para Jesus. Nunca duvide disso. Tá bom, crianças? E Deus tem um propósito lindo para cada uma de vocês. Amém? Aleluia. Não deixe o inimigo fazer vocês duvidarem, tá? Do que Deus tem para a sua vida. Tá, princesa? Para a vida de vocês. Aleluia. Aleluia. Que eu agradeço a minha oportunidade. Em nome de Jesus.